vamos falar do anime hypado menos hypado que eu já vi na minha vida. O Kitsune dessa semana é Oshi no Ko, primeira temporada. O Kitsune da semana é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. O link do Catarse tá na descrição deste vídeo. Clica aqui se você quiser colaborar pro nosso financiamento coletivo e ajudar o Kitsune da semana a continuar existindo. Vambora. Pra mim é difícil medir a relação das pessoas com Oshi no Ko, porque eu não sei se eu tô maluco, mas eu lembro da minha bolha, e veja bem, é a minha bolha, então tem esse recorte. Mas a minha bolha, eu lembro antes de ter o anime anunciado, que o pessoal falava do Oshi no Ko, porra, todo mundo tinha que ler, mangá bom pra caramba que tá saindo e tudo mais. Aí teve o anúncio, todo mundo ficou hypadão, aí saiu o primeiro episódio, e meio que o tom da minha bolha foi meio que, mas Oshi no Ko nem era tão bom assim, vai. Então era meio que, virou um foda-se geral. É claro que, mais uma vez, eu estou falando da minha bolha. A minha bolha pode ter tido esse foda-se, digamos assim, mas eu realmente acredito que um dos maiores problemas de Oshi no Ko no Brasil, né, é que ele não chegou oficialmente por streaming nenhum. Até onde eu sei, eu acho que talvez vai entrar no Prime no fim do ano, talvez, um negócio assim. Eu lembro de ver uma notícia relacionada, eu não sei se eu tô lembrando corretamente. Mas ainda não tem. Tá rolando agora a segunda temporada, e ela não está passando simultaneamente em lugar nenhum. Então isso mata bastante, sim. Mata bastante. Ainda tem fansub e tudo mais, dá pra você baixar isso em algum lugar, mas freou bastante o hype que poderia existir e que eu acho que existiria, porque esse é o tipo de anime que pega o público brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Ele é emocionante e é muito bem animado. Ele seria um Violet Evergarden se ele estivesse na Netflix. É isso que eu quero dizer com ele. Mas assim, por mais que a gente não tenha mantido o hype por aqui, eu acredito que lá no Japão foi muito forte. Eu acho que a música de abertura ficou, assim, top parada de sucesso, Oricon e o Cacete A4, por muito tempo. E o anime sabe do próprio hype. Uma das maiores provas, pra mim, de que o anime entende e entrou no próprio hype é o episódio de abertura duplo. O episódio de estreia que tem o dobro da duração. Recentemente a gente teve, por exemplo, Frieren, que teve, na verdade, meio que o triplo de duração, se eu não me engano. Ele é o equivalente a 3 episódios ou o equivalente a 4. Eu não lembro como ele foi cortado aqui no fim das contas. Mas ele sabia do próprio hype e teve esse primeiro episódio. Eu gosto muito de Frieren. O primeiro episódio de Frieren não precisava ser duplo ou triplo. A maior parte dos animes que escolhem ter um primeiro episódio duplo não precisava. É só pra criar a sensação do evento. E a maior parte das vezes você vê e fala, porra, saco, hein? Podia ter só lançado um episódio, né? Esse episódio chato da porra. Ó, Fate Zero, ReZero, vários zeros. O Frieren, por exemplo, o corte não faz sentido, sabe? O corte, pra que foi 2? Pra que você juntou esses dois? Tem alguns casos que eu acho que podia ser duplo, podia ter estreado junto. Eu lembro, por exemplo, da experiência que eu tive com um amigo meu, quando eu dividi apartamento com meu amigo e tinha acabado de estrear My Hero Academia. E o primeiro episódio, ele corta no meio daquele processo. O Deku só vai pegar o poder dele no fim do segundo episódio. Se fosse um episódio duplo, ele teria o conjunto muito bem fechadinho de um arco que ensinava pra você qual é a história que vai ser contada. Meu amigo viu o primeiro episódio que não tinha isso, desinteressou e nunca mais viu. Eu acho, por exemplo, que Oshi no Ko é um dos únicos casos em que o episódio duplo, e que nesse caso nem chega a ser duplo, eu acho que ele é meio que quádruplo, é quase um filme, a porra do primeiro episódio do Oshi no Ko. E ele é plenamente justificável. Inclusive, talvez seja o único jeito de adaptar o começo de Oshi no Ko.
O episódio 1 de Oshinoko adapta o volume 1 inteiro do mangá. E é importante que ele faça isso, porque o volume 1 tem um arco muito bem estabelecido com começo, meio e fim. Se você parasse antes, realmente ficaria estranho. Realmente seria todo momento no meio desse primeiro episódio que você cortasse pra fazer um episódio normal de 20 minutos, daria a impressão de que a história que será contada é diferente do que ela é. Eu acredito que bons episódios 1, eles te contam perfeitamente qual vai ser a história que vai ser contada. Tipo, eu acho o Sword Art Online uma porcaria, mas o primeiro episódio de Sword Art Online é perfeito. Você tem a apresentação do personagem, a apresentação do ambiente, e aí no fim você tem o twist, e você tem o problema, que deve ser superado, que eles estão presos no jogo, e tem o vilão, que falou lá no anúncio e tudo mais. Então tem um alvo, tem um objetivo final, e tem a explicação de o que vai ser a história no processo até chegar a esse final. É um episódio 1, assim, de manual, do que se deve fazer para começar uma história seriada, no caso. O Oshinoko, ele faz isso nesse episódio 1 perfeitamente. Se você cortasse antes, o que você poderia ter, por exemplo? Se você cortasse e o primeiro episódio termina na morte do doutor, faz parecer que essa é uma história de idol e um stalker. Se você termina o primeiro episódio na ressurreição das crianças, faz parecer que o foco é esse isekai, digamos assim. É a história dessas crianças que na verdade já estavam vivas antes, crescendo com o ídolo delas, que agora é a mãe delas. Depois disso, você tem só a infância das duas crianças, Aqua e Ruby, sendo contada, e não tem muito onde cortar aí, a não ser na morte da Ai. Porque o primeiro episódio ele conta a história perfeita. A história de Oshinoko é: você tem uma criança que estava com uma doença terminal presa no hospital, que faz amizade com um médico e apresenta pra ele a coisa que ela mais gosta na vida, que é essa idol, que se chama Ai, que, né, é uma coisa dupla, tanto é a palavra pra amor, quanto eu acredito eu que seja brincadeira porque começa com Ai de Aidoru, de idol, do jeito japonês de falar. Então tem essa idol que é o máximo, que é o maior sucesso, é um fenômeno, é o destaque, obviamente, do grupo dela, do grupo de idol que chama Bikomachi. Só que essa idol tem 16 anos e chega nesse mesmo hospital e ela tá grávida, de gêmeos. E ela tem que esconder essa gravidez. A questão é que esse médico cuida da gravidez dela até antes do parto, e antes do parto ele é assassinado pelo stalker da idol, que de alguma forma ficou sabendo que ela estava grávida e que aquele era o hospital. Isso fica por isso mesmo, porque quando nascem os gêmeos, as duas pessoas que a gente conhecia antes, que é a menina em estado terminal e o médico, renascem como os filhos dessa idol. Tem um negócio de a Ai ter uma estrela em cada olho, porque ela brilha, ela tem uma presença incrível, e a representação visual disso é essa estrela no olho dela. E cada criança nasceu com um olho cada diferente, né? O menino no lado direito, se eu não me engano, e a menina do lado esquerdo, com uma estrela. Então eles nasceram com um pouco dessa luz que a idol, que a Ai tinha dentro dela. A gente acompanha todo esse crescimento deles, ela vai tentando entender o que ela sente com essas crianças e escondendo tudo isso e tudo mais, até que no final esse mesmo stalker que matou o médico no começo da história mata a idol, porque ele agora ficou sabendo onde é o endereço dela e mata a idol. E a história, na verdade, é o do moleque, o médico na vida anterior, querendo descobrir como esse cara descobriu onde a Ai morava. Porque o assassino se matou, né? Ele matou a Ai e depois tirou a própria vida. Então não tem muito mistério de, quem é esse cara? Todo mundo sabe quem é esse cara, acharam o corpo dele. Mas o mistério é como esse cara sabia tanto do hospital quanto da casa atual dela. E aí tem essa história de vingança, digamos assim, que é a investigação do moleque, e a investigação dele passa por entrar no mundo do entretenimento, no show business. Por isso a gente acompanha o showbiz através desse moleque que tá tentando achar pistas. Essa é a história. Então tinha que terminar o primeiro episódio, a apresentação dessa história, na morte da Ai e no Aqua, que esses são os nomes, Aqua e Ruby. Provavelmente ela gostava muito de Pokémon, e ela cresceu com a terceira geração. Será que bate a matemática? Se essa história se passa mais ou menos em 2022, as crianças têm tipo 16 anos,
Então essa história teria que ser 2012, menos 4. 2008 já tinha Rubi e Safira? Será que a Ai gostava muito de Rubi e Safira? Ou ela é da geração DS? Aqua Ruby e... Não, como é que era? Alpha Sapphire e Omega Ruby, né? Não tinha nada a ver com Aqua e Fire. Mas enfim, fica aí a minha teoria Oshinoko. A Ai, fanzaça de Pokémon. É isso. Pra mim, isso é muito interessante, ao mesmo tempo que é uma pena. É uma pena que a história de Oshinoko seja essa. Eu já fiz esse exercício várias vezes, eu sei que acaba sendo um exercício de falar da história pelo que ela não é, e não pelo que ela é, e eu, obviamente, vou falar do que a história é, mas às vezes você fazer o exercício, e isso acaba acontecendo muito pra mim no caso de Oshinoko, fazer o exercício das histórias que existem dentro desse anime e ficar imaginando que outras histórias que poderiam ser a trama principal de Oshinoko. Oshinoko é muita coisa, e eu já chego nisso. O que Oshinoko não é a história da Ai. Não exatamente. Porque boa parte de Oshinoko é a história desse moleque meio que perseguindo o fantasma da mãe. E o mundo do entretenimento, pelo menos, é quase como se fosse um mundo antes da Ai e depois da Ai. Então, a presença dela e a morte dela reverbera ao longo de toda a história. E o quanto ela era incrível pra todo mundo reverbera ao longo de toda a história. Então essa acaba sendo a história da Ai. Mas não é de fato a história da Ai no sentido de a Ai ser uma personagem da história movendo a trama. Porque ela é, obviamente, o recurso para que se chegue à história de verdade. Nisso, a gente perde uma personagem interessantíssima, que é a Ai. Cara, se tem uma coisa que Oshinoko sabe fazer, é criar personagens multidimensionais, sabe? Então, vários dos personagens de Oshinoko, os personagens que orbitam a trama, são, assim, interessantíssimos. Eu gostei de vários arcos pelos quais personagens passam e que ainda não terminaram, né? Aquelas coadjuvantes, as meninas, acho que é Akane e Kana, é isso? A atriz que participa do reality show e a outra atriz mirim que agora virou idol. O arco delas ainda vai se desenvolver na segunda temporada que tá rolando agora e eu não estou vendo. Então tem muito mais pra acontecer. Mas o arco pelo qual elas passam e conclui já nessa temporada é muito foda. E o arco da Ai é muito bom. Eu falo que é uma pena a gente perder a personagem da Ai, só que o arco dela tá completo, né? Não teria muito mais pra acontecer. O arco dela está completo. Então, e o arco dela é bastante satisfatório. O começo, meio e fim, principalmente o fim do arco da Ai, é muito legal. E é completo. E é rico, sabe? Porque o grande conflito interno da Ai é interessantíssimo, porque é a ideia da dualidade, e uma dualidade que eu nunca tinha pensado, a dualidade entre amor e mentira. Porque ela fala muito do quanto ela mente. A carreira dela é mentir, o trabalho dela é mentir. Acima do trabalho de cantar e dançar e atuar, porque ela também faz filmes e tudo mais, o trabalho dela é mentir. Atuação é uma forma de mentira, mas a personagem que ela vive no palco é uma mentira. Tem uma parte muito legal que ela vê um comentário no Twitter de um cara falando, pô, mas o sorriso da Ai parece meio falso. E ela vê isso e ela concorda, mas ela fica puta. E ela fala, tá, meu sorriso é falso, porque esse é o meu trabalho. Vocês querem que eu minta. Vocês querem que eu vá pro palco. Vocês não querem o verdadeiro eu. Não querem que eu suba no palco e mostre as minhas tristezas e os meus conflitos, os meus dramas. Não. Vocês querem que eu suba no palco, coloque um sorriso no rosto e cante. O meu trabalho é mentir pra você. Por que você tá cobrando que o meu sorriso seja verdadeiro? Não faz sentido essa expectativa da parte de vocês. Então, essa relação dela com o trabalho dela e com o fato de que ela cresce num ambiente de falta de amor familiar e de pobreza e tudo mais, e ela não sabe o que é ter um amor reciprocado por ninguém. Então ela não sabe o que é amar. Só o que ela sabe é mentir. Só que como músicas são sobre amor e sobre sentimentos e tudo mais, e todo mundo fica empolgado quando vê ela no palco, então ela passa a acreditar
que o amor dela, aliás, que a mentira é a forma dela de demonstrar amor, até que ela fica grávida. E aí ela tem os filhos, e ela não entende se ela ama de verdade. E ela não fala em voz alta, eu te amo, pros filhos. Porque ela não sabe se quando ela falar isso em voz alta vai ser verdade ou mentira. Então ela tem esse conflito muito forte. Quando ela morre, ela finalmente fala eu te amo pros filhos e fala, porra, que bom que foi verdadeiro. Eu falei e eu senti o sentimento. E tem um alívio e ela morre. Então é um arco completo, e é uma personagem fascinante, assim. Ter essa ideia de a mentira é uma forma de amar é muito legal. Porque também a mentira é uma forma de amar no sentido de atender as expectativas do outro. Mesmo que você não consiga verdadeiramente atender essas expectativas, você se força a atender as expectativas. Isso é uma forma de amar de certa forma. Então dá pra você extrapolar essas ideias pra muitas coisas. E também a questão do mundo do entretenimento. Então ela está criando um personagem no palco, não é o verdadeiro eu dela, que ela não sabe de verdade, talvez, qual é o verdadeiro eu dela. Mas ela consegue eficientemente mentir. E assim, o fato de ela conseguir eficientemente mentir de um jeito que faz com que ela seja uma estrela, mostra o tamanho da profissional que ela é. Então todas essas questões dela são interessantíssimas. Só que a gente perde isso, obviamente, porque senão não seria essa a história. Oshinoko poderia ser a história de uma idol escondendo os filhos. Então é a carreira dela e os filhos crescendo e ela dando um jeito de esconder. É um pouco mais difícil de contar essa história, principalmente numa história seriada, né? Talvez isso tenha mais cara de filme, né? Sabe o que me lembrou agora? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas aquele Crianças Lobo. Crianças Lobo é uma história curta, digamos assim, é um filme de 2 horas sobre a mãe e os filhos e o amor maternal. Dá pra você fazer um ótimo filme. Eu não sei se dá pra você fazer uma série tão longa, a não ser que seja episódico, não sei. Existem possibilidades. O que eles escolheram pra contar em Oshinoko é estranho pra mim. De verdade. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu acho esquisita a escolha de fazer essa história, a história da investigação do filho sobre o assassinato da mãe. Porque, além disso, existe o fato de que Oshinoko são no mínimo 3 coisas diferentes. Oshinoko é 1. A investigação do Aqua. 2. O mundo do entretenimento japonês. E 3. A escolinha de talentos. Nessa primeira temporada, a escolinha de talentos não é de verdade um fator. Quando eu vi que eles foram para uma escola, e é uma escola com várias pessoas, todos os alunos estão no mundo do entretenimento, você pode escolher entre ir para a escola técnica, digamos assim, como se fosse para ETEC aqui em São Paulo. Não, eu vou fazer ensino médio ou vou fazer ensino médio também com eletrônica? É isso. A menina escolhe o ensino médio com eletrônica. E o moleque escolhe só o ensino médio, sendo que talvez ele seja um gênio da eletrônica. E acaba que esse é um fator que não serve pra nada na primeira temporada. Tanto é que eu não sei por que ele está lá. Pra ser completamente sincero, ele tá preparando algumas coisas. Tipo, tem uma personagem que não deu em nada na primeira temporada, que é tipo uma super estrela, tem um cabelo lisão assim, e ela tem uma presença. Ela me lembra o Illumi do Hunter x Hunter. Esse não será o único paralelo com Hunter x Hunter desse podcast. Preparem-se. Não sei, eu olho pra ela, parece o Illumi, por algum motivo. Então o fato de a menina estar na escola com a outra que é uma modelo bonitona, de cabelo rosa, que também não fez nada nessa primeira temporada, e a outra que é uma atriz, estrela, mirim, foda, que todo mundo ama, não sei se ela é idol, acho que ela só é atriz. Isso vai ser usado pra alguma coisa alguma hora. Então esse é um fator de certa importância. Mas é mais uma coisa que, sei lá, e se eles tivessem que unir o fato de eles estarem um no cinema e a outra como idol e indo pra uma escola normal e talvez escondendo isso na escola normal e isso não fosse um fator tão forte, só salpicado aqui e ali, já daria, já, sabe? Eu acho que Oshinoko às vezes é uma história meio inchada. Eu sou a favor de economia narrativa. Eu gosto de narrativa eficiente. Então, quando eu vejo um negócio como esse, e principalmente no fato de que isso não serviu pra nada na primeira temporada, eu olho e falo, porra, podia só não ter, né?
Podia só não ter. Mas enfim, tem esse aspecto, a gente não precisa comentar ele demais, porque ele não serve pra nada. Quando Oshinoko está concentrado no mundo do entretenimento, esse anime é excelente. Assim, excelente pra mim. A maneira como ele mostra o mundo do entretenimento, o show business, os bastidores, as decisões, o processo de produção das coisas, o que está por trás do processo de produção de várias áreas diferentes, porque nessa primeira temporada a gente passa por cinema, série de TV, reality show e idol. Formação de um grupo de idol. É bastante coisa. E tirando, eu acho que, inclusive, no final da temporada, quando entra na formação do grupo de idol, eu acho que ele se concentra menos do que eu gostaria no processo de produção, porque ele tá muito mais concentrado no arco da menina. Eu tô confundindo os nomes. Eu acho que a menina ruiva do cabelo retinho é Kana. Eu acho que Kana Arima talvez seja. É que Aqua e Ruby são nomes tão fortes que os outros viram só nome normal. E aí eu esqueço. Mas enfim, tá concentrado mais no arco dela, então acaba que não é muito sobre fazer um grupo de idol, e mais como ela se sente nesse processo. O que é foda, é muito bom, mas eu gostaria de ver um pouco mais disso. Mas quando ele tá concentrado nessas diferentes produções, é muito legal. Assim, muito interessante. Eu acho muito foda, por exemplo, quando eles estão fazendo o seriado no começo da temporada. E o seriado é a adaptação de um mangá shoujo que já acabou. Então você percebe as decisões por trás dessa produção, que partem todas do fato de que esse mangá já acabou. Então não tem muito o produzir pra aumentar a venda do mangá que tá aqui, então é melhor você agradar os fãs que ainda estão comprando o mangá. Não. A ideia da produção dos caras é ninguém se importa tanto mais com esse mangá, apesar de ter feito bastante sucesso na época que tava saindo, então eu posso usar essa produção pra promover os meus modelos bonitos. Então toda a produção é voltada pra enquadrar bem os caras, e não pros caras atuarem bem. E aí você vê a menina, que eu suponho que se chame Kana, preocupada com isso, mas pensando muito, tipo, porra, mas pra que eu vou me esforçar pra atuar bem? Caso eu atue bem, eu vou destoar tanto que vai ficar estranho, e ninguém tá se importando tanto com isso. Então, essa preocupação com fazer arte dentro do produto é muito legal. Principalmente quando você vê que isso está num anime que é tão bem produzido. Sabe, a produção desse anime é fantástica, a direção é muito boa. Eu fiquei muito pensando no fato de que a gente veio de toda uma estética pastel. Os últimos anos, a estética do anime é uma estética de cores bem desaturadas, bem pastel, bem fraco, assim. E esse anime, claro que esse não é o primeiro disso, obviamente, mas ele tem cores tão fortes, ele é tão vibrante, e ele precisa ser vibrante, ele tem que ser uma baita produção, porque quando as personagens brilham no palco, você tem que sentir que elas brilharam no palco. Então dá pra ver que existe uma preocupação na produção desse anime com fazer o máximo pra que cada momento chegue no máximo que pode ser. E é bom que seja assim, porque quando a gente pega um momento que os personagens estão refletindo que, porra, dá pra ver que essa produção é capenga, então pra que eu vou me esforçar pra fazer arte se isso aqui é só um veículo pra mostrar esses caras bonitinhos na tela? Se esse anime fosse mal feito, você ia apontar o dedo pra ele e falar, tá, o anime é a mesma coisa, né? Olha aí. Falando, inclusive, em animes mal feitos, tem até a reação da mangaka, olhando o bagulho e falando, porra, eu fiz esse mangá, é uma obra minha, eu me dediquei tanto, e aí os caras estão fazendo qualquer merda com o mangá, né? Eu olhei aquilo e falei, porra, aquele é o Mizukami vendo o anime do Lúcifer e o Martelo. Ficando muito triste. O sonho dele de ter um anime, e aí o anime vai lá e o primeiro anime de mangá dele é uma bosta completa. Pelo menos agora tem o Sengoku Yoko, que tá bem legal. Médio, mas legal, eficiente. Tem a parte do reality show, que eu pensei que não ia dar em nada. Eu pensei que ia ser esquisito, assim, tipo, porra, um reality show do nada. Principalmente porque isso é meio que colocado quase como uma quest por um produtor. E eu vou chegar nesse aspecto, mas achei tão estranho, tão artificial a maneira como isso foi introduzido. Mas a partir daí, você já tem outras discussões muito interessantes. Que é tipo,
Tá, é um reality show, mas reality show é bem menos roteirizado do que todo mundo espera. Mas cada um que tá lá está lá por um motivo e querendo se promover de alguma forma. Então você vai identificando o mecanismo de como cada uma das pessoas participantes daquele reality de namoro está se autopromovendo. Claro que o anime é engraçado, né? O anime só tá interessado em um personagem masculino, que é o Aqua. Todo o resto dos personagens são mulheres. O que é legal. Representatividade! Mas ele só tá interessado nas personagens femininas. Cada uma delas é um tipo de garota que você pode gostar. Então você tem o reality de namoro e tem outros. São 3 homens e 3 mulheres da mesma idade. A ideia do reality é que eles estão na escola e se encontram depois da escola. E quem será que vai ficar com quem? É mais ou menos por aí. Os outros 2 moleques que não são o Aqua são um nada de personagem, cada um deles. As outras 3 minas, cada uma delas é interessante separadamente. Eu curto o processo, eu curto as consequências de você misturar a realidade com a ficção, porque existe uma relação entre os pensamentos do Aqua, a relação do Aqua com a mãe, por exemplo. O Aqua é obcecado pela mãe idol, ídolo, e ele também pensa muito nessa questão da mentira. A ideia da mentira é muito forte pra ele também. E aí ele tá num reality show onde a barreira entre a verdade e a mentira é muito turva e esquisita. E para o público, a barreira é esquisita. Kitsune do futuro, pra avisar que pode ter uma quebra no meio desse vídeo, é porque eu tive um problema na gravação e eu perdi 2/3 do vídeo. Eu não sei se vai fazer diferença pro áudio, pro pessoal do podcast, mas no vídeo vocês vão perceber que tem momentos diferentes de gravação, beleza? Vamos lá. Enfim, como eu ia dizendo, existe essa questão da barreira entre o real e o não real ser turva para o público num reality show, né? Eu acho que isso se comunica bastante com a questão da AI e das idols, né? Porque você tem as idols como essa figura que não é só uma artista lançando música, ela é uma figura que o fã almeja e projeta e idealiza. Então tem uma relação muito esquisita com o público, né? E é muito parecido com a relação do público com pessoas num reality show. A gente vê o pessoal reagindo ao Big Brother, por exemplo, e o quanto essa relação acaba sendo uma relação, às vezes, passional, às vezes de uma cobrança enorme com pessoas que você não conhecia há 2 semanas, sabe? Então, é interessante trabalhar esse tipo de coisa com um reality show. Então, existe essa ponte que o Aqua faz com a mãe dele, mãe e ídola, né? Então, já essa questão já é esquisita, como eu já falei. E eu acho que o modelo, a inspiração para esse arco em Oshinoko é o Terrace House. Eu nunca vi Terrace House. Eu achei estranho quando eu tava vendo no anime, porque eu achei muito esquisito um negócio que é tipo, eu tô acostumado com ou um reality show de confinamento em tempo real, tipo Big Brother, então você tá acompanhando os caras lá dentro 24 horas por dia e os caras não tem como saber a reação do público a nada do que tá acontecendo, eles estão às cegas e essa é a graça da observação. Ou então reality show gravado muitos meses antes, tipo reality de competição, tipo RuPaul's Drag Race, que eu vi tudo, ou Vidrados. Já viram Vidrados na Netflix? Uma competição de vidro, de sopração de vidro. É Vidrados o nome? É Vidrados, é isso. Então é legal, assistam, é bacana. Mas esse é o tipo de reality show que ele é gravado com muita antecedência e o pessoal grava tudo de uma vez, o negócio é editado e lançado 7, 8, 9 meses depois. Então quem está lá dentro, no meio da competição, também não sabe se ele vai ser um preferido do público. A edição não sabe quem vai ser o preferido do público ou não e tal. Então é estranho, quando eu tava vendo esse reality no Oshinoko, eu tava achando estranho que eles, tipo, gravam no fim de semana e aí o negócio é editado e vai ao ar durante a semana e o pessoal vai pra próxima gravação já tendo visto toda a reação do público. Mas, como eu falei, o modelo deve ser Terrace House, que a única coisa que eu sei sobre Terrace House é que ele é um reality show mais ou menos parecido com Big Brother, só que sem o confinamento.
Então os participantes, tipo, saem pra trabalhar e voltam quando querem e tal. Então eu suponho que não tem um grande controle de rede social, por exemplo. E no Terrace House aconteceu um caso como no Oshinoko. Aconteceu, se eu não me engano, foi um caso de uma participante, uma mulher, que eu acho que tirou a própria vida por conta da reação do público e tudo mais. E aí deu uma polêmica, eu não sei se tem mais Terrace House depois disso, inclusive. Terrace House é um reality show que eu sei que tem no Japão, mas eu acho que também tem outros países daquela área ali. Coreia do Sul, China, eu acho que tem, eu não tenho certeza. Então eu acho que esse é o modelo para o Oshinoko. E eu acho que o Oshinoko faz um negócio tão interessante nesse arco. Ele é realmente, pra mim, o ponto alto da temporada. O melhor arco desta primeira temporada é o arco do reality show. Pra começo de conversa, estruturalmente, ele te engana. Ele faz um truque metalinguístico até. Porque, como eu falei, o reality show, o anime não tá nem aí. É até interessante, né? O quanto esse anime não tá nem aí pra personagem masculino que não seja o Aqua. Então ele tá totalmente focado nas personagens femininas. Então são boas personagens femininas com agência, com complexidade, com ideias. Personagens que evoluem e mudam e que têm diferentes comportamentos dependendo da situação. E que não é exatamente, olha como ela é falsa, não é isso. São até personagens muito inteligentes na maneira como elas medem a maneira como elas têm que agir na frente deste grupo ou daquele grupo. E ele começa desse jeito, começa com aquela personagem que é a modelo, que eu esqueci o nome completamente, e parece que o foco vai ser ela, porque ela é uma personagem interessante. Ela chega no Aqua e fala, então, o que você acha da gente criar uma narrativa de romance? Eu acho que vai ser bom pra nós dois. E ela é toda inteligente, tipo, eu sei que os caras estão filmando ali, então eu vou posicionar o meu corpo e tal, de um jeito que mostre bem o meu rosto, porque ela tá se vendendo. Então, ela é interessante e tem a youtuber, a Memcho, que é uma personagem com bastante presença, porque ela é bastante diferente dos outros e tal. E você presta muita atenção no Aqua e nessas duas. E não presta atenção na outra. A outra é tipo planta. Se fosse no Big Brother, ela era a planta da casa. E parece que é só, tipo, se você considerar que tem aqueles dois outros personagens masculinos e eles não são o foco, talvez ela também seja só uma personagem que não é importante nesse arco. Mas não, ela é a personagem mais importante do arco. E justamente o fato de a gente não prestar atenção nela é a narrativa dela. De ela estar lá porque ela precisa chamar atenção pra carreira dela. Todo mundo tá lá, que nem, mais uma vez, Big Brother, que todo mundo vai pra tentar emplacar um trampo de influencer. É tipo isso. Então você tem até um negócio que eu acho bastante interessante, porque é uma coisa, pra fazer um comentário até meio estereotipado, é uma coisa até bastante japonesa, se você parar pra pensar, porque não é como naquelas histórias que são tipo biografias de artistas, e essas biografias elas focam muito no artista, as coisas que acontecem, o como isso afeta ele, e talvez afetando por consequência as pessoas à volta dele, até porque boa parte das biografias de um cantor tem o arco de sucesso, vício em drogas, superar o vício em drogas, show final. Toda cinebiografia de cantor é isso. Então você tem as pessoas que são, tipo, afetadas pelo vício nas drogas e tal. Mas você não tem uma noção de que um artista, um cantor, ele não é um só. Um cantor é um sistema. Ele é parte de uma engrenagem. Ele é o rosto de uma engrenagem muito maior. E eu acho muito legal o quanto essa temporada faz isso 2 vezes, inclusive. Não só com a modelo, que é a Arima, se eu não me engano, mas também com a Kana, que é a atriz. A modelo não, né? As duas são atrizes, né? A de cabelo curto e a outra de cabelo vermelho. As duas têm um pensamento que passa muito por: se não der certo isso que eu tô fazendo, outras pessoas serão afetadas. É uma consciência de que ela faz parte de um todo. E o peso que é carregar esse mecanismo inteiro. Ela é só uma engrenagem, mas ela é a engrenagem mais importante. Sem todas as outras engrenagens, nada funciona. Mas ela é a cara disso tudo. E isso é um peso. Então ela tá nesse reality show e ela sente o peso de não estar atendendo às expectativas e ela poder estragar a carreira de outras pessoas que não só ela. E isso é interessantíssimo. E aí tem todo o arco até
previsível, eu tenho que dizer, tipo, a não ser que esse anime realmente fizesse o bagulho que eu fiquei esperando que ele fizesse, mas esperando, tipo, não vai. Mas será que vai? Ah, mas eles não vão fazer isso. Mas e se? Sabe, eu fiquei nessa expectativa. Eles podiam ter matado essa personagem. Ela podia ter conseguido tirar a própria vida na ponte. Eles fizeram o esperado, que foi o Aqua impedir isso e tudo mais. Esse esperado, eu não vejo grande problema. Eu acho um pouco utópico demais o jeito como eles solucionam, porque eles fazem um vídeo que muda completamente a opinião pública e eles fazem isso apelando pra ética e moral do produtor pra ele liberar na surdina imagens de produção que eles não iam liberar porque eles já tinham feito a narrativa e eles não podiam liberar mais imagens. Cara, é tipo uma participante do RuPaul's Drag Race que é editada como a vilã e aí ela consegue apelar pro produtor e o produtor consegue mandar pra ela na surdina todas as vezes em que ela foi injustiçada. E aí ela faz um vídeo e coloca no Instagram e coloca no TikTok. É o tipo de coisa que, por mais que eu elogie, e eu elogio muito a realidade do retrato do show business japonês em Oshinoko, ou pelo menos o que eu percebo de realidade dos bastidores do show business japonês em Oshinoko, por mais que eu elogie muito, eu acho isso muito legal, esse é o momento que eu falo, porra, tá, é anime, vamos deixar passar, tudo bem. Mas é um pouco demais, vai. Vocês não acham, não? É um pouco demais. Mesmo assim, excelente arco, e ele faz aquilo que eu falei. Ele começa focando na modelo, faz a gente parar de prestar atenção na atriz, aí o foco é da atriz, justamente pelo fato de a gente não estar prestando atenção nela, e aí conclui a história dela e usa de ponte pra Memcho, pra youtuber, pra ela entrar na história de outra maneira, de uma maneira completamente inesperada. Aquilo ali me pegou no contrapé. Enquanto eu, obviamente, esperava que a menina não morresse, queria que ela morresse, seria mais interessante, mais corajoso da parte da história. Mas não posso cobrar que fizessem isso, seria um pouco pesado demais. A youtuber querer virar idol e ter toda a questão de ela estar velha demais pra ser idol aos 25. 25 ou 27? Não lembro agora. Eu acho que é tipo 25 pra 27, né? Ela tá velha demais pra ser idol e tal. Do nada? Porra, interessante. Até porque ela tinha, nesse arco do reality show, ela tinha presença como uma personagem carismática, mas a história não era dela, né? Então ela tava lá fazendo cenas legais, sendo carismática e tal, mas a gente não sabia um conflito interno dela. A gente mais ou menos entendia a modelo, entendeu bem a menina que é a atriz, mas a Memcho a gente não entendia. E aí ela surge como personagem. Então toda essa condução da atenção do espectador ao longo da narrativa desse arco do reality show é inteligentíssimo. É um baita arco legal. Eu achei esse arco muito legal. E aí que a gente entra num arco sobre idol. O que é curioso, né? Porque a gente abre com o primeiro episódio, que é um filme de 1h20, 1h40, sei lá quanto, que é muito sobre a Ai e o mundo de ser idol. E depois nada disso. Você tem um filme, tem um reality show, nada disso. É o arco, a investigação e tal. E aí a gente tem o arco do mundo das idols. E esse arco também é bastante interessante. Também é bem legal. Mais uma vez, como eu já falei, eu curto o pragmatismo e a realidade desses retratos do show business. Então você vê algumas coisas na prática, tipo a decisão de colocar a Kana como a central do trio de idols por conta de ela ser a única que sabe cantar. Essa decisão prática, tipo, não vai colocar a Ruby só porque ela é a personagem principal da história, etc. O treinamento delas, a escolha de, tipo... Sabe, o fato de elas terem aquela primeira apresentação no JIF, que é o Japan Idol Festival, e não ser uma coisa muito fantasiosa. Porque quando eu olhei aquilo, eu falei, porra, as minas já vão se apresentar no festivalzão? Mas não, né? Elas vão se apresentar no festivalzão no palco de iniciantes. E ninguém está prestando muita atenção, sabe? Então é legal, é interessante, é bacana. Que não é tipo, elas vão fazer a primeira apresentação no Madison Square Garden.
E é um show, o primeiro show delas pra 120 mil pessoas. É um sucesso! Não, elas não têm nem música original, elas estão usando a música do Bicomate. É só uma apresentação que elas conseguiram esse esquema. E aí o esquema nem é tão bom assim. Eu gosto dessas coisas, eu acho legal. E, obviamente, esse arco é muito sobre a Kana. E sobre a insegurança da Kana. E eu não tenho como... É inevitável, eu me identifico demais com todo o processo do raciocínio dela. Até o fato de ela acreditar que ela não atendeu às expectativas e acreditar que agora já é tarde demais. Ela é jovem pra caramba. Ela tá na escola ainda. Veja bem, é pior até pro lado dela pensar dessa maneira. Eu tenho 36 anos de idade e já tive que fazer um transplante capilar. Minha vida acabou há uns 10 anos. Ela não, ela tá na escola e tal. Então, ela acredita muito fortemente que pra ela já acabou e ela tá tentando fazer com que não acabe. E o fato de ela ter muitas decepções na carreira dela fez com que ela recorresse a uma defesa que é a autodepreciação, que é falar o tempo todo que ela não presta, que ela não é boa o bastante, que ela é um lixo. Olha só, veja bem como é interessante esse arco. Eu entendo perfeitamente, eu acho muito legal. E eu curto muito o anime focar muito até no processo dela pensar na carreira dela. Tipo, tá, eu vou virar idol, mas será que isso é uma boa jogada pra minha carreira? Porque eu era uma atriz prodígio. Agora eu não sou mais atriz prodígio. É muito parecido com o Aqua, né? O Aqua tinha aquela consciência de quando ele era mais jovem, falando como alguém mais velho, por conta dele ter a mente de um cara de 30 anos de idade. Era incomum. Só que agora, quando ele tá, tipo, com 16, 17 anos, ele pode ter aquele vocabulário e já não tem tanta graça mais. Então ele acha que ele não é ator. Ele não tem que ser ator, porque ele não tem talento de verdade, quanto, aparentemente, ele tem o talento pra ser ator. E ela passa muito por isso, tipo, eu era atriz mirim prodígio, agora eu já não sou mais atriz mirim, então aparentemente eu não sou mais prodígio. Mas eu tinha alguma coisa. Eu era até, de certa forma, uma atriz experiente. Então eu posso conseguir papéis nesse sentido, de uma atriz experiente. Eu vou passar de uma atriz experiente aos 16 anos de idade, 15 anos de idade, pra uma idol iniciante? Isso muda mercadologicamente. É parte do pensamento dela. Mercadologicamente, isso muda o lugar dela. É muito interessante que o anime perca, entre aspas, né? Perca esse tempo de mostrar que ela tá pensando nesse tipo de coisa. É bem legal. Mas eu acho muito esquisito esse arco não ser sobre a Ruby. Por quê? Veja bem, às vezes eu faço um exercício e às vezes eu tô fazendo comentários aqui e eu tô ouvindo o que eu tô falando e eu entendo como soa. Eu entendo que ele pode dar origem a comentários de vocês, e-mails de vocês para leokitsune@gmail.com ou nos comentários aqui no vídeo. Comentários do tipo, pô, mas o Kitsune tá de novo falando sobre o que a história não é, em vez do que a história é. Mas acompanhe a minha linha de raciocínio. Pode ser um pouco hiperinterpretação da minha parte, mas eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Pra mim, a premissa de Oshinoko, como eu já falei, é um anime inchado de conceitos. Ele tem muita coisa. Mas quando você vai acompanhando o processo e os personagens utilizados para esse processo, eu acho que a premissa de Oshinoko conduz organicamente e naturalmente para essa história ser a história da Ruby. Porque a Ruby é uma menina presa num hospital com uma doença terminal, até porque ela morre pouco tempo depois, fazendo fisioterapia para tentar voltar a ter força para andar. Então ela tá, tipo, presa naquele lugar e presa no próprio corpo, entre aspas, sem possibilidades, mas sonhando e vivendo através da Ai. Olhando a Ai na TV e pensando, eu quero ser isso um dia. Eu acho até estranho que no começo ela fala um negócio que, tipo, você também não sonha em ser filha de um artista? É tipo, porra, eu a essa altura, 36 anos de idade, cansado, eu queria ser filho de artista. E não me esforçar.
Mas quando você é criança, você não quer, tipo, ser filho de artista. Você quer ser artista. Você olha a Beyoncé no palco e você não fala, como eu queria ser filha da Beyoncé. Não, você queria ser a Beyoncé. É isso que você queria ser. Então eu acho estranho falar isso só pra fazer o foreshadowing de depois ela virar a filha da Ai. Mas enfim, ela tá vivendo através da Ai, ela tá sonhando através da Ai, ansiando por algo mais através da Ai. E aí ela morre, a Ai tem um filho e ela renasce como a filha da Ai. E agora ela pode ver de perto o ídolo dela, a ídola. Ídola existe em português? Porra, uma palavra tão feia. Mas enfim, a ídola dela, ela tá vendo de perto. E tem, por exemplo, aquela cena onde a Ai pega a filha dela pra fazer o ensaio de dança. E ela percebe que, tipo, nossa, mas a Ruby dança como quem tá se segurando pra não cair. E aí ela, tipo, incentiva, tipo, você não precisa se conter tanto, só dança. E aí a Ruby percebe, não, peraí, eu não preciso me segurar, que nem na fisioterapia. Eu posso só dançar. E ela dança, e tem aquele quadro, eu acho que é tipo uma página dupla, dela dançando com liberdade e com vitalidade e tal. E aí depois a Ai morre, e aí você pode ver agora a história dessa menina. A história de uma menina que não podia sonhar, mas agora ela pode viver o sonho. E aí você pode até trabalhar outras coisas, tipo capítulos da Sansa em Canção de Gelo e Fogo, que passam muito por uma idealização de um mundo dos cavaleiros e dos torneios e dos jantares e tudo mais. Ela chega nesse mundo no castelo, na capital, e é tudo uma merda, todo mundo é um arrombado, todo mundo é meio monstruoso e tudo mais. Então podia ser um pouco disso. Ela sonhando com o mundo do show business, e aí ela chega e o mundo do show business não é tão legal quanto ela achava que era, mas aí talvez seja ela com a força da determinação dela superando as decepções com o entretenimento e vivendo o sonho dela. A história se conduz muito naturalmente pra isso, pra mim. De todo o inchaço de conceitos e ressurreição, e o Isekai, e o caralho a quatro, e a morte da idol e tal, eu acho que se não existisse o Aqua e só tivesse a Ruby, e a Ruby não... Talvez o mistério da morte da mãe fosse uma coisa que ocorresse ao longo da história e fosse correndo em paralelo, e ao longo da história ela ia juntando peças e tal, e talvez fosse o grande final. Mas não precisaria ser a história da investigação. Pra mim, a história se conduz organicamente pra ser a história da Ruby. E é muito estranho, porque nessa primeira temporada, eu já vou falar disso, mas primeiro que a primeira temporada não está exatamente focada no Aqua. Pode parecer que tá, mas não tá muito. O arco do Aqua não aconteceu de verdade ainda. O arco do Aqua é toda a história, mas enfim, ele não foi concluído porque a história não se concluiu. Então a gente ainda tá acompanhando o arco do Aqua. Mas, acima de tudo, o anime não está, pelo menos na primeira temporada, não está nem um pouco preocupado com a Ruby. É muito estranho. Porque a Ruby, ela é, tipo, a continuação da mãe. E aí você veria de novo o mundo das idols através da Ruby. E o anime desvia de todas as maneiras possíveis pra fazer isso. E aí quando faz, conta essa história não através da Ruby, mas através da Kana. E de certa forma da Memcho. E não da Ruby. Quando você tem aquela apresentação final, por exemplo, na apresentação final, você tem aquele cara que acompanhava o estereótipo do fã de idol japonês de meia-idade, o cara que não se cuida muito, não liga muito pra aparência, pra roupa e tudo mais, usa umas roupas bem práticas, jaqueta de moletom e camiseta, e uma bandana branca na cabeça, porque ele vai pra um show e ele vai ficar muito suado, então ele tá de bandana branca, e uma mochila gigante nas costas. É muito próximo do otaku que vai no Comic Cat. É muito parecido o tipo de público. Talvez o cara que vai no Comic Cat também vai em show de idol. Com quase total certeza, sabe? E tem aquele cara e a gente vê o show através dos olhos dele e ele fica comentando e fala, mas esse Bicomate é Bicomate só no nome, né? Na minha época que era bom, sabe? O cara vendo... Eu vi o... Eu vi o show dessa banda nos anos 70. Agora a formação é completamente diferente. Não tem nem o vocalista mais. Não é a mesma coisa. E aí tem aquele estalo
que brilha aquele recurso, que eu gosto desse recurso visual do brilho no olho, né? Inclusive, a transformação da Arima no final é um momento mágico. No final do arco do reality show. É um momento foda. Eu não esperava. É muito engraçado porque ela parece... Não tem um Robin que deduz, por meio da lógica, a identidade do Batman, e aí ele vira Robin por causa disso? Ou eu tô inventando isso na minha cabeça? Porque é muito isso, né? Ela pensou na Ai como uma personagem ficcional, e pra formação daquilo que ela viu, ela pressupôs toda a história de vida dela e acertou. E ela chegou no brilho dos olhos da Ai. Caralho, que conceito foda. Eu achei muito da hora esse momento, muito da hora. Mas enfim, tem um momento no estalo da Ruby. E o olho dela brilha. E o cara olha e fala, ah, caralho! E aí ele fica empolgado e dança e tal. Porque teve aquela faísca do carisma e da genialidade natural da Ai na Ruby. Foda esse momento, né? Esse momento podia fechar a temporada. Não, esse momento não fecha a temporada. Esse momento é um momento antes do ápice da temporada, que é sobre a Kana. É sobre ela não ter confiança nela mesma lá no palco e tá fazendo tudo meio dura, porque ela não acha que devia estar lá. E aí o Aqua faz a dança dele, aquele momento mais engraçado, e aí ela fica confiante com o feedback positivo e ela brilha e os caras ficam, pô, agora ela foi bem, né? Na segunda música ela foi bem, a mina do meio aí. Esse foi o final da temporada. O final da temporada tem o teaser da próxima, tem a peça de teatro e tal. Tá rolando agora na segunda temporada. Mas, tipo, o ápice do season finale de Oshinoko é a Kana, não a Ruby. É muito esquisito. Eu acho isso uma escolha muito estranha. E eu não sei quando. Eu suponho que vá acontecer. O mangá tá rolando ainda no Japão. A temporada atual, até onde eu sei, pelo menos as últimas coisas que eu vi de comentário no Twitter, ainda está focada na peça que foi, né, adiantada no fim da primeira temporada. Então eu não sei se no anime ou no mangá já rolou um momento em que a Ruby e a carreira dela e os sentimentos dela e o processo dela é o centro, é o primeiro plano. Porque nem o processo dela. A gente acompanha o processo de criar o novo Bicomate muito mais através da Kana do que da Ruby. Não é esquisito? Tipo, até tem um momento no final que, ao longo de todo o processo do arco final, dos últimos 4 episódios, 3 episódios, sei lá, a Ruby parece muito ok com tudo, ela só tá fazendo. E ela tem um momento de insegurança. E aí tem aquele momento que ela percebe que a Kana também tem uma insegurança nela. Ela fala, porra, agora eu tô até mais tranquila, porque eu percebo que não sou só eu. Nós estamos juntas nessa, você não tá sozinha e tal. É o único momento que você meio que percebe o processo sentimental dela pra formar aquele momento. No resto do episódio, não. No resto do anime, não. É a Kana. Não é esquisito? E assim, isso fica mais esquisito pra mim porque o anime, ele se contorce, ele se remexe, ele se manipula, ele muda, ele força tudo pra não ser sobre nada disso que eu falei e ser sobre a investigação do Aqua. Vamos lá. O que eu vou falar aqui vai parecer estranho, mas eu já falei um pouco disso antes. Oshinoko, estruturalmente falando, me lembra um pouco Hunter x Hunter. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Hunter x Hunter é a história do Gon e da busca do Gon pelo pai. Mas a busca do Gon pelo pai é o fio condutor. É a coisa que faz com que todos os outros arcos aconteçam. Então, quando a gente tá no Exame Hunter, você não tá exatamente pensando na busca do Jing. Você tá pensando no Exame Hunter. Não é o fato de que no final do Exame Hunter tem o Jing que faz o arco do Exame Hunter ser legal. É o fato de ele estar no Exame Hunter. Mas a busca pelo pai é o que faz o Gon ir para o Exame Hunter. A busca pelo pai é o que faz o Gon ir atrás do videogame do Grid Island. E é por isso que ele se envolve no arco de Yorkshin. Então, as histórias que são contadas a partir dessa busca e ao redor dessa busca são a graça de Hunter x Hunter. Não há busca. E aí, quando chega lá, eu já falei disso no meu podcast sobre o final do arco da eleição, quando chega lá, literalmente a lição de Hunter x Hunter é
que o Hunter x Hunter são os amigos que fazemos pelo caminho. Então é muito mais sobre a busca do que sobre o objetivo da busca. E nesse sentido, Oshinoko é sobre a investigação da morte da Ai, mas ele é muito mais sobre o showbiz e os bastidores do showbiz do que sobre a investigação. A gente não está assistindo, ou pelo menos do meu ponto de vista, a gente não está assistindo Oshinoko para saber quem foi que deu a informação pro Stalker. A gente tá assistindo Oshinoko pra ver ele atuando no filme, pra ver a Kana tentando ser idol. A gente vai ver o próximo arco e vai ser muito mais, até onde eu vi nos comentários e tal, eu tô até empolgado pra ver, muito mais sobre a graça da coisa é esse duelo no palco que vai acontecer na próxima temporada, suponho eu, do que sobre, depois dessa peça ele vai conseguir mais uma informação com aquele produtor. Ou então ele vai conseguir mais uma informação de alguém lá daquele grupo de teatro, que foi onde a Ai supostamente conheceu o cara que pode ser o pai deles. Então, é isso que eu quero dizer com ele parecer Hunter x Hunter. Ele é muito mais sobre as histórias que acontecem a partir dessa busca do que sobre a busca em si. Mas a busca está lá. E a busca vai pontuando a história. E eu acho essa busca muito esquisita. A história ser sobre isso. Como eu já falei, pra mim, organicamente, essa história seria sobre a Ruby. Ela se conduz muito naturalmente pra isso. Mas não é sobre isso. Ela é sobre esse mistério. E é engraçado porque ele se contorce tanto que ele faz um esforço até pro mistério existir até certo ponto. Porque não existe o mistério de quem matou a Ai. Que é quando você pensa narrativamente, né? Quando você pensa numa história. Quando você tem essas coisas mais indiretas, você vai mais pra história tipo espionagem. História de espionagem é interessante quando você pensa nas camadas e nas minúcias e na cadeia de acontecimentos e pessoas. Mas numa história um pouco mais comum, um pouco mais emocionalmente apelativa, digamos assim, apela muito mais imediatamente pro nosso emocional o mistério de quem matou. E quem matou a gente sabe. E o cara se matou depois. O Stalker aparece 2 vezes, a gente vê o rosto dele, não vê o nome e tal, mas também não é uma história sobre quem é esse cara e por que ele fez o que fez. A gente entende a motivação. Olha só, tem um assassinato da Ai. A gente sabe quem foi, ele já foi pego porque acharam o corpo do cara depois, e a gente sabe a motivação. É quase como se todo o mistério já tivesse sido solucionado. O mistério da morte da Ai não tem o mistério da morte da Ai. Aí você tem uma camada a mais. E essa camada a mais é, mas como ele conseguiu essa informação? Então já é uma forçação de barra pra mim pra chegar nessa etapa do mistério. E ele se conduz pra isso de maneira muito esquisita. Pra mim, um dos grandes sinais de que essa história não é naturalmente... Eu sei, é estranho o que eu tô falando, eu tô ligado. Eu tô falando aqui, tô falando, caralho, Leonardo, mas isso vai ser difícil de levar a sério esse argumento. Mas enfim, pra mim a maior prova de que a história não é naturalmente sobre o que ela deveria ser, que ela tá se contorcendo pra ser sobre um outro assunto que não é o que mais interessa imediatamente pra gente, não é o que apela de verdade. A prova de que essa história tá, colocando camadas e mais camadas nesse rocambole narrativo que ela tá formando, é o produtor do filme. Aquela cena depois do filme, quando o moleque vai lá e vai pedir informação sobre a Ai pra aquele produtor. Ele achou o nome do cara no celular da Ai. Então ele fala, então esse é um cara com quem ela conversava e tinha um contato. E esse cara é do meio do entretenimento. Ele é um produtor de cinema. Ele pode saber alguma coisa, ou de repente ele é o nosso pai. Então tem que ir atrás desse cara. Até aí tudo bem, até aí tá tudo ótimo, fazendo parte da investigação. E quando ele chega, ele joga a conversa fora, joga um verde, o cara fala da Ai, um negócio assim, e ele, opa, você conhecia a Ai? Aquela idol? O que mais você sabe sobre ela? E aí veja bem, naquela cena, ele tá forçando, obviamente, ele tá forçando pra ver se o cara passa uma informação. Ele tá forçando uma conversa bastante esquisita, se você parar pra pensar. Porque essa idol morreu
tipo 12 ou 11 anos atrás, nesse ponto da história. Se o cara não sabe que esse moleque é filho dela, então esse moleque tá muito interessado numa idol de quando ele tinha 4 anos de idade. Pensa no ponto de vista do cara. Tipo, se coloca na cabeça desse produtor. É um produtor mais velho, no fim de uma gravação de um filme que ele se importa muito pouco, então ele tá meio que no foda-se ali, e aí vem esse ator que acabaram de colocar lá no meio, e ele meio que tem todo um negócio tipo, achei interessante esse moleque, vamos colocar aqui, mas ele acabou de conhecer, não tem intimidade, e ele tá forçando uns papos esquisitos de informação de bastidores sobre uma idol que morreu quando ele tinha 4 anos de idade, cujo auge foi tipo antes dele nascer. Não é estranho do ponto de vista dele? E aí, eu, conhecendo mais ou menos o meio do entretenimento e conhecendo mais ou menos como funcionam conversas de bastidores, quando a gente vai pra evento e fala com gente que faz parte aí de algum estúdio, faz parte de alguém do marketing, do streaming, do não sei o que, é o cara da editora de não sei o que lá. Eu já tive muitas dessas conversas. Esse tipo de conversa de bastidores entre gente do meio, ou o cara não fala nada, o que seria uma coisa muito natural, tipo, caralho, moleque, que papo estranho, o que você quer saber disso? Tá bom, a gravação acabou. E ele vira de costas, não vai levar a sério o moleque de 15 anos de idade, vira de costas e vai falar com um adulto. Dá um foda-se e manda o moleque embora. Ou o produtor é fofoqueiro. E ele pode julgar, por exemplo, que tipo, porra, mas essa mina morreu há uns 12 anos atrás. Acho que é essa altura. E ele meio que conta os bagulho. Meio que en passant, assim. Tipo, é verdade, não, eu conhecia ela. Eu apresentei ela pra um cara lá numa trupe de teatro e tal. Eu acho que ela teve um romance com esse cara e ninguém nunca soube, viu? Esse negócio de idol que não pode contar pra ninguém. Ele ia meio que contar um bagulho aleatório. Pra, tipo, bater um papo com o moleque e ter aquele sentimento de importância. Tipo, eu já tive tanta conversa desse tipo. De gente que começa a contar umas fofocas que não devia. Porque é divertido contar uma coisa que eu sei, sabe? Eu já fiz isso, inclusive. Então, eu acho que teria outras reações naturais. Só que não. Ele não tem nenhuma reação que eu julgaria natural. O que ele faz é dar uma quest pro moleque. Ele chega e fala, tá, eu te dou mais informações, mas você terá que participar de um reality show, e depois desse reality show, eu te dou mais informações. Então virou um RPG. Ele deu uma quest pro moleque, o moleque foi, fez a quest, voltou no NPC, apertou o A no NPC pra ter talk, e aí ele tem uma conversa e conseguiu mais informações. E o cara chamou esse moleque pra uma conversa muito séria num bar ali, num izakaya, no Japão, e deu essas informações e deu outra quest no final. Então, eu acho que pra história funcionar dentro da estrutura que Oshinoko quer que ela funcione, ela se contorce pra fazer personagens tomarem decisões estranhas, decisões pouco naturais. E o pior bagulho pra mim, tanto dentro disso que eu tô falando, tanto dentro da tentativa de fazer com que essa história exista nessa estrutura, quanto a pior coisa do anime no geral, a pior parte é o Aqua. O Aqua é o pior personagem de Oshinoko. E isso é um grande problema. Para Oshinoko ser um murder mystery, para Oshinoko ser um suspense investigativo, você precisa de um detetive. E olhando a composição, a criação do personagem do Aqua, eu não consigo entender exatamente por que ele é esse detetive. O que eu quero dizer com isso? Pensa no processo da criação do personagem. Ele era aquele doutor, aquele obstetra. E o obstetra era um cara normal. Ele é um médico, então ele é formado em medicina. Minimamente inteligente ele é. Ele é um obstetra, ele tem certo carisma, ele é um cara mais divertido até, de certa forma. Tem uma parte da composição do personagem que continua até no Aqua, que tem uma tentativa de seriedade, mas ele tem um lado bobão, que é muito mostrada, né, retratada no começo da história, com o cara tentar ser um médico sério, mas ser fã de idol, então tem esse lado que quebra ele um pouco mais e tal, e ele morre, ele é assassinado, ele renasce como o Aqua,
E eu sei que tem uma parte disso que é muito justificada pela morte da Ai. A Ruby fala isso. O Aqua ficou muito mais fechado depois da morte da nossa mãe. Óbvio, legal, interessante, faz sentido. Ele de fato fica mais sisudo, mais fechadão depois da morte da mãe. Isso é plenamente justificável. Mas eu acho que a composição dessa história, a composição desse personagem confunde conceitos. Quando você coloca um cara que era um adulto, que veja bem, a Ruby, por exemplo, é uma menina, uma criança, e aí ela é colocada no corpo de um bebê, então ela tem consciência de que ela tinha uma vida pregressa, e ela fala como alguém que tem um vocabulário melhor, mas ela continua sendo uma menina de 8 anos de idade no corpo de um bebê, e não uma pessoa de tipo 29, 30 anos de idade no corpo de um bebê. E ela tem o desenvolvimento dela como bebê, depois criança, depois adolescente, e ela passou do ponto em que ela estava na vida anterior dela. Então, a Ruby, pra mim, é uma personagem que faz bastante sentido, o comportamento dela, a maneira como ela age, a empolgação infantil dela faz bastante sentido e é bastante cativante e deveria ser a história desse anime. O Aqua é diferente. O Aqua é um cara de mais ou menos 30 anos de idade no mínimo e no corpo de um bebê, depois no corpo de uma criança e no corpo de um adolescente. Então ele tem um jeito adulto de ser de certa forma. E isso é refletido no fato de que ele tem um vocabulário mais avançado, e as pessoas acham ele meio esquisito, por isso coloca ele no filme de terror, etc, etc. Tudo isso faz bastante sentido. Mas eu acho que a história confunde e acha que, se ele é uma criança com um vocabulário de adulto, ele é automaticamente o Light Yagami. Ele é o Lelouch Lamperouge do show business japonês. Ele é o L do cinema e do teatro. Eu acho que ele faz um salto lógico. Tipo, ele é uma criança que fala de um jeito que não deveria falar. Logo, ele é uma espécie de gênio investigativo. E essas coisas não são a mesma coisa. E assim, eu acho que de repente, se você pegar cada uma das atitudes do Aqua e pesar as escolhas dele, ele não fez nada demais. Ele não fez uma jogada light, uma jogada Kira, de pensar 7, 8 passos à frente. Mas a apresentação do personagem é uma apresentação Light L, Lelouch, Ayano Koji do Classroom of the Elite, sabe? A graça do personagem é essa. Tanto é que ele é colocado como o investigador do mistério. Tem um mistério e tem um detetive. Ele é o Sherlock. Ele é o Sherlock dessa história. Ele pode não fazer coisas tão Sherlock, mas a graça da apresentação dele, desses momentos de dedução, de investigação, de fazer uma coisa inesperada e gerar uma reação que nem ele faz na gravação do filme e tudo mais, essas coisas são o tipo de coisa que a graça é: olha como ele é inteligente, olha que jogada de gênio. E, pra mim, a composição desse personagem, mais uma vez, é estranho falar desse jeito, eu sei, mas a composição desse personagem não leva a ele ser um gênio investigativo. Ele não era um gênio da dedução, como médico, como doutor. Ele era um médico. Ele era um cara normal. Não é a mesma coisa. Eu acho que tem um salto, que é um salto que só existe pra forçar essa história a ser um murder mystery, a ser uma história de investigação. Eu acho essa parte extremamente esquisita e o Aqua é um personagem meio sacal. No geral, pra mim, pelo menos, ele é um personagem meio sacal. Tem alguns momentos em que você percebe que ele tem, tipo, algo além de... Ele se fecha, e ele é soturno, e ele é do mal. Não do mal, mas enfim, ele é emburrado. E aí tem alguns momentos, como por exemplo, ele dança no final lá, na apresentação das meninas, que mais uma vez tem um lado disso que é: ele fez no momento exato pra fazer exatamente aquela reação na Kana enquanto ela está dançando no palco. Então ele fez isso medido, ele pegou a luz branca porque ele sabia que ela estava pouco confiante. Ele não apoiou a irmã, veja bem, que ele era super protetor no começo da história. Ele não apoiou a irmã, ele apoiou
Akana, porque ele sabia que era isso que ele deveria fazer naquele momento. Mas enfim, de qualquer forma, isso é feito de um modo divertido. Ele faz a dança super empolgado e tal. Até quando ele é bebê, eu acho muito engraçada a cena dos dois bebês fazendo a coreografia com a barrinha de luz. E todo mundo falando, caralho, mas esses bebês dançam muito bem e muito coordenado. Eu acho essa cena muito engraçada. Tem lampejos de comédia em Oshinoko que são legais. E alguns desses lampejos de comédia são através do Aqua. Legal, bacana. Mas no geral, quando Oshinoko quer forçar, e eu não aceito, veja bem, argumentos de que essa é a piada. Eu não acho que é. Tem um pouco disso, tem um pouco de piada em cima do fato de ele se levar a sério demais. Tem, mas o conceito central do personagem é levado a sério, sim. A história leva o Aqua a sério. Então, eu acho essa a pior parte de Oshinoko. Eu acho o Aqua o pior personagem de Oshinoko. Mas Oshinoko ainda vale a pena. Porque aquilo que eu falei, a história do Aqua, o arco do Aqua, os processos pelos quais ele vai passar ainda estão para acontecer. Então a gente viu, por exemplo, um arco praticamente completo da Kana e da Arima. E elas duas entrando em choque no final da temporada, algo que eu também não esperava, vai gerar mais transformações nessa personagem. A transformação da Arima no final do arco do reality show é fantástica. O processo pelo qual a Kana passou é fantástico. Acompanhar a Memcho foi interessantíssimo. Então, Oshinoko conta muitas histórias melhores do que a história da investigação da morte da Ai, através da investigação da morte da Ai. E essas histórias contadas através desse fio condutor são o que fazem Oshinoko valer a pena. É esses momentos em que a gente vê como é ser uma artista, o peso, as dificuldades, o lado sombrio, o lado menos glamuroso e mais pragmático e mais político, o jogo interno do show business. Essas coisas são o que fazem esse anime valer a pena. Eu, ainda assim, curti bastante esse anime. É que toda hora tinha que cortar pro Aqua e eu fazia oh, meu caralho, de novo essa porra. Tá bom, vai. Passa. Toda hora tinha uma interrupção do que interessava. Mesmo assim, baita anime. Vou assistir a segunda temporada. Parece que continua uma baita produção maravilhosa. Então, aguardem. Acompanharei através do anime que tá bem legal, de fato. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Se você concorda, se você discorda, se você acha que esse meu argumento aí a história não se conduz organicamente e tal, se você acha que eu tô falando uma bobagem enorme, coloque nos comentários aqui do vídeo. Muito obrigado. Se você curte, mesmo assim, se você discorda de tudo que eu falei, mas ainda curte o trabalho do Kitsune da Semana, você pode colaborar no nosso financiamento coletivo no Catarse. O link está na descrição desse podcast. É o que me ajuda a pagar o Gil, meu editor. Abraço para o Gil. Ajuda a manter o projeto vivo, beleza? Eu vou deixar isso como última coisa nesse vídeo. Só vou fazer um último comentário muito rapidamente. Um outro problema que eu tenho com Oshinoko é que música de idol é muito ruim, né? Pra mim, pelo menos, música de idol é muito ruim. Você tem tudo aquilo, e aí o grande ápice do bagulho é com umas duas músicas muito bunda. No final, eu falo, porra, que droga, hein? Enfim, eu coloquei isso no pós-crédito porque isso não entra na minha argumentação. Não considerem, mas eu tinha que tirar isso do meu peito. Abraço, falou, tchau!